E agora no programa, a participação de Fernanda Musardo. Fernanda Musardo, basicamente, fala em tecnologia conosco. Especialista em mídias sociais e negócios online, diretor da Musardo Soluções Digitais, palestrante. Fernanda, bom dia, bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, Maria, bom dia, ouvintes. Está lá a Fernanda com o seu tema sugerido hoje por ela, que são as informações do usuário na internet. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Light News. E tem uma coisa bem interessante, Fernanda. Deixa eu tirar aqui, porque o microfone está fazendo. Não, sou eu mesma, eu coloquei, pode deixar. É que... Entendeu, né? Entendi. Coisa de foco, né? Você estava desfocada, tá tudo certo. Coisa da internet. É o seguinte, é bastante interessante esse tema de hoje, mais ainda quando nós temos se aproximando um marco regulatório das informações que você tem disponíveis a respeito de cada pessoa na internet, né? Por mais de 6 anos, tramitaram no Congresso vários projetos de lei sobre a proteção de dados pessoais, até que na sessão de terça-feira, o Senado aprovou a versão oriunda da Câmara. Qual a relevância dessa escolha para a vida do cidadão brasileiro, Fofolete? Ai, Maria, sinceramente é importante, porque temos uma manifestação, temos algo que finalmente está se concretizando. Mas ele leva em consideração dados pessoais. Isso, porque chama-se Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso. LGPD. Isso. Né? Estabelecer regras sobre coleta, tratamento, armazenamento, compartilhamento de dados pessoais, né? Exatamente, isso é importante. Porém, Maria, sinceramente eu acho que o usuário precisa ter mais acesso às informações que são coletadas dele, para que aí sim ele, com ciência do que ocorre, não vai ser uma lei que vai fazer tanta diferença. O que vai fazer mais diferença vai ser o usuário entendendo que aquilo que ele faz na internet vai ser coletado, rastreado e a forma como se é compartilhada. A ideia que as pessoas têm é que o Facebook e o Google, qualquer outro site, serviço na internet, vai pegar as suas informações e vai vender. Olha, tá aqui a Fernanda Musardo, e tá aqui o pacote de informações da Fernanda. Não é bem assim que as coisas acontecem. E eles estão levando em consideração dados pessoais, nome, RG, CPF, data de nascimento. Que não é só isso, né, Fernanda? Porque os hábitos pessoais até são mais importantes que os dados pessoais, exatamente. Né? Esses dados pessoais, hoje qualquer um já tem acesso. É uma forma muito, muito antiga de se trabalhar com dados pessoais. Veja o quão íntimo é o saber o vídeo que você pesquisa no YouTube. Opa, claro. Opa! Qual que é a mensagem que tipo de sites você acessa? Opa, mas é que eu uso modo anônimo. Querido, modo anônimo não garante a tua segurança total absoluta. E também tem uma então, coisa assim, interessante, né, Fernanda? Se eu estou assistindo um programa de televisão, o meu telefone capta o som daquele programa e de repente eu começo a receber anúncios parecidos com aquele tipo de programa que eu gosto de assistir, porque pelo jeito suspeita-se que eu gosto desse tipo de assunto. Isso. É isso. Isso é muito mais grave. Muito mais grave, muito mais pessoal, íntimo do que meu nome, RG e CPF, minha data de nascimento. Que inclusive, data de nascimento as pessoas colocam no Facebook, publicamente, porque elas querem receber o parabéns todo ano dos seus amigos, que fingem ser amigos. Então, tem um cenário ali que a lei vem, ótimo que venha, mas ela vem um pouco tarde, antes tarde do que mais tarde, ok? Mas os dados pessoais ele é bem pequeno, é uma pontinha, quase nada daquilo que a gente acaba coletando para fazer, sempre com a justificativa de que é para melhorar os serviços na internet. Bom, este é o grande irmão, este é o Big Brother dos dias de hoje, né? O teu próprio comportamento, a tua própria atuação frente a um aparelho tecnológico, a tua própria atuação, ela é registrada, mostra teus hábitos, mostra quem você é e depois é aproveitada. Esse é o nosso tema de hoje com a Fernanda Musardo. Pode fazer a pergunta que quiser sobre segurança dos teus dados na internet, do teu comportamento, pelo 999777744. E essa vai ser para o comentário da Fernanda Musardo também. O WhatsApp começou uma campanha contra a desinformação e a disseminação de notícias falsas na Índia através de jornais impressos. O mensageiro comprou espaços de anúncios de página inteira em publicações em inglês, em hindi e outras línguas faladas na região para dar dicas de como descobrir se uma notícia é verdadeira ou não. O objetivo do mensageiro é impedir que novos casos de linchamento aconteçam na Índia,
por conta de boatos tidos como verdadeiros pela população. Somente entre o fim de junho e o início de julho, pelo menos 8 pessoas foram assassinadas na Índia por serem acusadas, através de boatos do mensageiro, ou seja, do WhatsApp, de sequestrar crianças. Em todos os casos, a polícia confirmou que as vítimas eram inocentes, tendo a população linchado pessoas que nunca se envolveram em crime algum. Veja a gravidade de uma fake news. Por isso, os leitores dos jornais que circulam com os anúncios do WhatsApp são aconselhados a checar as informações que recebem através do aplicativo. É recomendado que se veja se as mensagens foram realmente escritas pela pessoa que as enviou ou se ela simplesmente repassou o conteúdo. Fernanda, acho muito importante, muito grave o que está acontecendo na Índia, o que é apenas um espelho daquilo que acontece no mundo inteiro. Né? Um espelho que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E é engraçado porque as pessoas sempre ficam chocadas. Ah, mas uma mídia digital colocando um anúncio numa mídia tradicional. Sim, porque a ideia é impactar o maior número de pessoas possíveis. Vai ser impactado virtualmente e vai ser impactado offline também. O WhatsApp já liberou também uma função aqui no Brasil, que quando você encaminha para uma outra pessoa essa mídia, essa informação, vem como mensagem encaminhada. Em cima do conteúdo que você compartilhou com o outro, vem uma mensagem um tópicozinho escrito Deixa encaminhar. Tá, deixa eu ver aqui, me mandou alguma coisa pra isso, ver. encaminha pra mim, mentira. Porque já quer saber da conversa dos outros. Tá, mas tipo assim, não, minha sobrinha pôs um post na família aqui, não, ela colocou outra coisa, não é? Aí link, quando tá. você clica para encaminhar para alguém, quando eu recebo essa mensagem que é encaminhada, fica em cima dela o termo encaminhado. Qualquer que seja a mensagem? Qualquer que seja a mensagem. Tá, principalmente então a mídia, né? Vou te encaminhar uma que eu acabei de receber agora, para eu ver. Então, ou seja, quando eu coloco aquela flechinha, entendi, uso aquela flechinha para encaminhar. Isso. Tá, acabei de mandar uma de um compromisso que eu tenho hoje. Tá. Ó, aqui pra mim já aparece, ó, encaminhada. E aí vem uma flagzinha. Que flag? É uma seta, uma bandeirinha. Vendo ali, ó, encaminhada. Isso vai facilitar o quê? Que eu saiba que você está compartilhando uma informação. Porque essa é a base, essa é a base inicial de um fake news. Não parece que fui eu que escrevi. Isso. Parece que foi encaminhada mesmo. Isso. Legal, bacana. Isso ajuda? Ajuda. Porque torna mais transparente. Mas, sinceramente, o usuário que compartilha fake news, ele sabe que é fake news. Ele sabe que aquela informação parece ser duvidosa. Aquela informação não parece ser tão verdadeira assim, mas ele solta ao vento. Ai, gente, porque ele quer compartilhar. E muitos dos usuários fazem isso porque eles concordam com as informações que estão ali. Então alguém deu para ele aquilo que ele realmente pensa. Então ele se exime da responsabilidade, não fui eu que disse, mas eu estou compartilhando o que fulano disse. Ah, compreendi. Então a vida toca. A fake news ela está muito mais em cima de usuários que compartilham essas informações com o objetivo realmente de compartilhar para frente, bota para frente essa informação. Deixa mais claro e de certa forma mostra que os canais estão preocupados com a distribuição da informação não verificada. Pelo 999777744, você participa aqui do programa Light News. Eu já faço a pergunta da Jordana para depois do intervalo para vocês, tá? A pergunta da Jordana é a seguinte: as TVs Smart também têm o microfone ativado para ouvir os sons externos para depois do intervalo, porque senão não tem segredo nenhum nesse programa, não tem mistério, não tem expectativa? Já voltamos. Notícias agora. 8h25. Fernanda, deixa eu saber a linha de condução tua do tema, só para eu me escutar. Se quiser tirar. Tá, não, tô te ouvindo. Qual que é a linha de assim, condução? Maria, todo mundo fala que o Facebook comercializa os seus dados e que teve um escândalo da Cambridge Analytics. Tá. Aí fala dessa lei do Senado, beleza. Aí a localização do Google, que as pessoas escutam as suas conversas pelo celular. Mas o fato é que as pessoas não sabem que tipo de informação é coletada e como ela é comercializada. Essa comercialização não se dá vendendo os pacotes, toma aqui o perfil da Fernanda, toma aqui o perfil da Maria. Mas sim de uma forma mais geral.
eu quero falar com pessoas com interesse X. Aí ele vai te mostrar. Mas eu que estou anunciando, eu não vou saber que é a Maria. Eu sei que existe uma pessoa assim, com este perfil, em Curitiba. Então eu pago, anuncio para que o Facebook direcione para aquelas pessoas. Direciona para essas pessoas. Entendi. É claro que ele vai direcionar corretamente, porque ele quer que eu tenha resultados. Quanto mais resultados eu tenho na plataforma, mais eu ganho dinheiro, porque mais eu vou investir nele. Tá, e isso inclui também propaganda política agora? Isso inclui propaganda política. E um detalhe, que a galerinha adora fazer aqueles testezinhos. Isso eu acho fina picada. Aquele lá vai tão fofo. Se você fosse mulher, quem você seria? Seria eu mesmo. É absurdo. Você com 4 fotos, você se parece com a Bruna Marquezine. Você não se parece com a Bruna Marquezine nunca na vida. É absurdo, gente. Nunca, jamais. Só que o que eu faço com isso? Eu dou as minhas informações. Claro. E autorizo, aí, né? eu autorizo. Ao desenvolvedor do aplicativo. Isso, mas quem que é o desenvolvedor do aplicativo? É o mesmo cara que desenvolve a propaganda para várias coisas. Claro. Ou é alguém ligado a algum partido político? Claro. E aí eu vou passar informações para você. Parece prova da OAB de Constitucional. Quando cabe uma ADI? Bom, enfim, Fernanda Musardo aqui conosco. O nosso tema de hoje com ela é tecnologia e a manipulação dos teus dados de maneira muito mais intensa do que você jamais imaginaria. É o nosso tema de hoje com ela. A pergunta da nossa ouvinte antes do intervalo, acho que da Jordana, não lembro o nome dela, Jordana da Cruz, é a seguinte: as TVs Smart também têm um microfone ativado para ouvir os sons externos? Também tem. A questão das smarts ou qualquer dispositivo, qualquer aparelho que se conecte à internet, eventualmente tem a permissão de gravar as conversas, porque ele tem permissão de acesso ao microfone. Porque vamos imaginar que você está fazendo uma videoconferência, eu vou precisar da TV ou que ela capte o som local para que transmita isso. Então é uma questão de função básica, ela tem que já ter. Tem isso. Ela já tem isso. Não é só aquela que tem o microfone no controle remoto para você mudar de canal. Não, tem smarts que acabam tendo, como tem smarts que tem a webcam, e por conta disso, elas são dispositivos conectados à internet, são dispositivos que têm webcam, são dispositivos que têm microfone, logo elas são suscetíveis a invasões. É verdadeira aquela lenda que o Mark Zuckerberg, ele tampa as câmeras e tudo? Todo profissional de tecnologia tampa suas webcams. De tampa? Claro. E do celular? Do celular também. Mas ele tá sempre longe, ó, tá vendo? Eu nunca tô com ele aqui, ó, mostrando nada. Ele tá sempre aqui, ó, um pouquinho mais longe. Se ele mostrar, ele mostra o teto. Mas todos eles têm, porque são aparelhos que estão vulneráveis. Qualquer dispositivo conectado à internet, Maria, tem possibilidade de ser invadido. Então você não pode ver Xvideos, meu Deus do céu. Não pode ver Xvideos. Ou você, que pena, ou né? você, tem uma coisa tão bacana ou que você você não pode usar. acessa sabendo que está acessando. E qual o problema? Tá, certo. Esse é o ponto. Fingir que não, sendo que sim, querido. A gente sabe que o que você pesquisa, a gente sabe o que você assiste e é isso mesmo. Agora, teve um caso bem grave com relação a um fabricante de uma TV que teve uma invasão, foi hackeado, uma invasão em lote, assim, uma coisa um pouco maior, e que foram gravadas algumas cenas de sexo do quarto de uma pessoa. E essas cenas de sexo foram compartilhadas em sites pornográficos. Bom, Fernanda, mas isso é uma brecha de segurança que ocorreu a invasão e que já foi fechada. A internet sempre vai se dividir em pessoas que estão tentando invadir locais e as pessoas que estão bloqueando e fechando essas brechas. Bom, deixando de lado teorias da conspiração, mas já também favorecendo-as um pouco, sabedores que somos de que os nossos dados são manipulados e que o que nós recebemos como informação é adequada a nós, aspas, simplesmente porque não é aleatório, é porque já fizeram isso, tem algum mal nisso? Não. Só saber. Tem o mal você não sabe como as coisas ocorrem e ter a inocência de que, nossa, estão me espionando. Estão sim, querido, você usa as coisas de graça, você acha como que paga essas contas todas? Bom, Fernanda, vamos lá, vamos falar sobre o que você me disse no intervalo, porque quem assistiu a nossa live ouviu e quem está evidentemente aqui pelas ondas da rádio merece ouvir também. Vamos lá. Não é que as redes sociais vendam lotes de informações, não. Mas agora vamos entender.
a Rádio Transamérica Light quer anunciar no Facebook. Certo. Tá? A Rádio Transamérica Light tem uma boa programação musical, aliás, excelente. Tem o melhor programa talk show do Brasil, todos nós sabemos que é o Light News, Com e certeza. deseja compartilhar isso. Bom, então ela tem um público-alvo, Sim. né? E que ela deveria e poderia, né, descrever ao Facebook. Eu estou assim exemplificando. Isso. Fazer um link patrocinado no Facebook. Isso. Beleza. Então, a gente estabelece um pacote, um preço aí de, sei lá, R$3.000 por mês, tarará, para fazer links patrocinados da programação. Como é que o Facebook vai me dar este retorno que eu, enquanto Transamérica Light, esperaria? Isso hipoteticamente falando. Certo. Vamos lá. Aí a Transamérica vai chegar pro Facebook e vai falar assim, Facebook, eu quero atingir mulheres que moram em Curitiba, que tem uma faixa etária de X a Y e que tem um consumo específico. Eu quero que eles usem somente para quem usa iPhone, quero que frequente o shopping X, que vá no cinema tal, que tenha um comportamento que consuma marcas mais caras. Então você está determinando um perfil de usuário. Só aproveitando, Perfeito. o programa Light News sempre foi ouvido por mais homens do que mulheres. Ótimo, O que então eu acho vamos atingir Os os homens homens também, os então. meus queridos, Ótimo. meus bebês, meus fofoletes. Você Vamos lá. pode selecionar isso e envie essas informações para o Facebook quanto você está disposto e tem em caixa para gastar, o teu orçamento. Entendi. O Facebook, diante dessas informações, ele vai pegar o quê? Ah, eu tenho aqui na minha base, que é bem pequena, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas, quem a Light News quer? Eu tenho este grupo de usuários, mas você, anunciante, não sabe qual é o grupo de usuários. Eu sei somente um número. Tenho potencialmente 5.000 pessoas, 5 milhões de pessoas para atingir. E ele vai mostrando os anúncios dos seus links. O anunciante não sabe quem são esses usuários, ele não enxerga esses grupinhos pequenos. Ou seja, a Transamérica Light não vai receber uma listinha Com de nome. destinatários Não. desses anúncios. Não, nunca, de forma alguma. Mesmo porque o Facebook quer que essas informações são dele, Claro. que você vai deu manipular para como ele. quiser. Isso. E aí ele vai mostrar o anúncio. Se este anúncio o usuário colocou lá nas configurações de conta dele, dizendo assim, cara, da Transamérica eu não quero nada, ele não vai exibir. Se o usuário viu o anúncio, esse link patrocinado, e clicou lá e falou assim, não quero ver mais, ele também não vai ver mais. Mas e se ele clica para dar uma espiada no site da Transamérica? Daí, se o site da Transamérica tiver algum outro sistema que faça uma gravação deste usuário, o que é essa gravação de usuário? Ele vai gravar um cookie no teu navegador, ele vai fazer uma marcação em cima de você. Mas ele vai fazer uma gravação em cima de você, não Maria Rafarte. Se eu pegar o teu celular, ele vai achar que é Maria, mas é Fernanda. Ah, entendi. Ou seja, do Não, aparelho. do aparelho Tá. especificamente, não da pessoa. A não ser que você esteja logada, mas enfim. Em cima disso, então o Facebook mostrou uma coisa para você e aí você acessou o site. Logo a Transamérica pediu um anúncio no Facebook. Se a Transamérica quiser fazer um anúncio na internet, ela vai buscar o Google ou outras ferramentas. E aí essa informação vai te perseguir nos outros sites. Porque todos eles estão conectados. Rede mundial de computadores. É tão antiga essa frase, mas é mais ou menos assim que a gente ainda opera. Então, eu consigo, através da minha segmentação, colocar informações pertinentes para você. Agora, pense você, Maria, se você não tivesse nada relacionado ao teu perfil de comportamento, você só ia ver informações chatas demais. E aí, com base nisso, quanto mais você usa a rede, mais você acessa os sites, mais você assiste vídeo, eu traço o teu perfil. Traçando o teu perfil, eu coloco mais conteúdo específico para você. Fernanda, me explique o que chegou até o Instagram para eu receber o seguinte anúncio. 2 pontos. Isto eu nunca publiquei, nunca falei, nunca comentei e nunca pesquisei, tá? Eu fiquei com um probleminha porque eu dei mau jeito, né? Então, meu namorado pessoalmente, porque ele é fisioterapeuta, me fez todas as manobras necessárias, o osteopata também, tá? O Rodrigo Bula, um grande beijo pra você, tudo certinho. Mas eu senti, eu mesma, que eu precisava de uma segurança no joelho pra correr. Pensei, puxa, vou dar uma pesquisar. Mas não pesquisei na internet, juro. Uhum. Então eu fui até uma loja pessoalmente de ortopedia, dei uma olhada, não gostei.
Aí esses dias eu passei por outro lugar e encontrei a faixa da minha vida. Falei, gente, que coisa mais linda, adorei. Comprei. Tudo bem. Fernanda, eu não fiz nada no mundo virtual, nada. E como é que você me explica que no Instagram apareceu anteontem um anúncio de uma coisa exatamente igual àquela que eu comprei? Fofolete. Tá. Oficialmente, as plataformas afirmam que não fazem gravações. Isso são informações oficiais. Mesmo porque é difícil uma empresa que diz, olha, eu gravo suas conversas para te vender um anúncio. Fica difícil falar isso. Fica difícil falar isso. Então, oficialmente, elas não se pronunciam. O que elas falam é que elas levam em consideração as suas localizações. Então, já que você procurou uma loja de ortopedia que vende, que ela está localizada em lugar X... Não, mas eu não procurei no Google. Não. Mas eu fui. Mas você foi. O celular está sempre com a localização ativada. Meu Deus, mas como é que me dá uma joelheira, menina? Mas é justamente essa função. Oficialmente, eles dizem que não. Não é possível, entendeu? Exatamente. Oficialmente, não. Uma joelheira, igual que eu comprei, Fernanda. Mas a justificativa que eles dão é de que não. É apenas a sua localização e baseado nos seus amigos mais próximos, se de repente ele fez uma pesquisa. Não, a gente sabe que faz sim essas microgravações e que a gente consegue fazer os anúncios baseado no comportamento e no interesse do usuário. Possivelmente essa empresa de joelheira quis atingir pessoas que estavam com interesse em ortopedia ou que estavam machucadas ou que precisavam de alguma coisa. E aí o Facebook e o Instagram, por mesma plataforma, sabem disso e acabam cruzando as informações e não, ela realmente vai precisar de uma joelheira. E eu pergunto de um ouvinte, quando você comprou a joelheira, você pediu o CPF na nota? Sim. Daí, tem alguma coisa dentro? CPF na nota? Se a joelheira, não sei qual que é a tributação dela, mas possivelmente você vai ter um retorno, só isso mesmo. Não, mas eu tô perguntando assim, o CPF na nota tem alguma coisa a ver com teoria da conspiração? Não, isso é muita teoria da conspiração, isso daí eles têm que preocupar só com o fisco mesmo. Tá, mas só isso não. Só que da declaração de imposto de renda. Não, tá limpo, tá. Mas fica tranquila, porque a Receita consegue tranquilamente rastrear você, colocando mesmo não o seu CPF na nota. Fica tranquila. Que vão pegar de qualquer jeito. Ou seja, o CPF na nota não tem nada a ver com esse... Não. Com essa... Não, tem muito mais a ver com as informações que são compartilhadas e utilizadas com o dispositivo conectado à internet próximo do que efetivamente CPF na nota. E vamos seguir com esse exemplo. Evidentemente, gente, eu não estou falando do meu exemplo porque é o mais importante, mas é porque ele é muito, muito emblemático daquilo que acontece com todos. E com certeza, Maria, se a gente for perguntar para os ouvintes, eles também já passaram por isso. Fernanda, vamos entender uma coisa. Tem algumas pessoas de gabardina, óculos escuros e chapéu ouvindo essas gravações? Não. Tá, então me conte. Não tem nenhum ser. Como é que elas são processadas, essas gravações? Não tem um ser não tem ali. Esse monte de espiões, assim, não. E as pessoas ali, agora, puxa vida, danada da Maria, ó, Maria Rafarte joelheira. Não tem isso. Tá, tudo que é sistema, gente. Tá. É sistematicamente. Então explica como é que funciona. O sistema faz essas microgravações, que algumas empresas chamam de metadados, que apenas são informações de conexão. Mentira. Fofoca. Mas, enfim, fofoca, mentira delas. Mas ok. Elas fazem essas gravações e junto desse sistema eu tenho os anunciantes. Tá, desculpe, mas é assim, aí pega a palavra-chave, daí pegam palavras-chave específicas de acordo com com a sua conversação. Então, menisco, joelho, joelheta. Quero comprar uma geladeira. Provavelmente hoje eu vou receber um monte de anúncios de geladeira. Porque eu tô falando que da geladeira, ou que geladeira tá quebrada, ou porque meu joelho tá doendo, porque eu vou correr, porque meu joelho tá doendo. Então, possivelmente a joelheira e dor faz essas microgravações. Não é uma gravação de uma conversa inteira, ela não sabe exatamente o que você conversou. São termos que são coletados e que são inseridos no sistema. Esse sistema sabe que você está com dor no joelho, que você quer comprar uma geladeira e informa para as plataformas. A plataforma tem, além do seu comportamento, ela tem as informações relacionadas ao que você precisa naquele momento. No carnaval eu vendi, diz o Fernando, vendi um celular por um site no Mercado Livre, do nada, sem pesquisar. Eu vendi um celular, dizer. Eu recebi oferta de vídeo no YouTube sobre fraude, venda no Mercado Livre. Eu usei o Gmail para tratar a venda. Por sorte, após a ação imediata, recuperei o celular.
Não entendi, mas eu acho Também que entendi. O fato dele ter usado o Gmail, o Google também, todo o serviço do Google, ele é unificado. Então, se você usa o YouTube e você tem o Gmail, ou se você usa o Google Chrome, ou se você pesquisa alguma coisa no Google, cara, é o Google. É uma plataforma só. Tá tudo junto. Uhum. Facebook, se você faz alguma coisa no Facebook, mas eu não tenho Facebook. E o Instagram, querido? Eu não tenho Instagram, mas e o WhatsApp, fofo? Então, você usa o Facebook. Você utiliza serviços daquela empresa, então os serviços são unificados e as informações são trocadas entre eles. Então, possivelmente, o fato dele ter usado um Gmail para uma compra e a conta dele no Mercado Livre ser do Gmail, o anunciante que quer falar para pessoas que compram no Mercado Livre, que falam sobre fraudes, ele vai colocar um anúncio para rodar dentro do YouTube. Perfeito, é por isso que você acaba percebendo que, de certa maneira, digamos, para o bem e para o mal, as tuas informações estão sempre rodando por ali. Sempre estão rodando. E Maria, eu brinco às vezes, mas é verdade. Eu prefiro que Facebook, Google, Twitter, LinkedIn saibam das minhas informações e que utilizem da melhor forma possível para melhorar os serviços para mim, do que quando um aposentado se aposenta e no dia seguinte tem alguém ligando para vender um empréstimo consignado no INSS. Bom, e você sabe, né, que agora essas fraudes mais tradicionais retornam, porque os bancos estão, de certa maneira, fechando tanto o cerco cibernético, que, por exemplo, há uma fraude em que ligam para você, falam que o seu cartão foi clonado, pedem a senha do teu cartão e pedem para você mandar pelo correio para o endereço tal. E as pessoas mandam. Ou mandam até o office boy, vir buscar, o boy do banco, né? Por exemplo, agora em julho, dia 2 de julho, o Facebook encerrou, 2 de julho deste ano, encerrou a parceria que ele tinha com o Serasa. Que parceria é essa do Facebook com o Serasa? Se eu, anunciante, queria, até dia 2 de julho, fazer um anúncio para você segmentando renda familiar, eu poderia. Quero pegar pessoas que têm renda familiar de 3 a 5 mil reais, que moram em Curitiba, na rua tal. Eu também posso pegar o endereço de rua. Que tem um carro hatch, que tem um carro SUV, que tenham... Que vão para Disney. Ou que tem TV a cabo em casa. Ou que tenham elegibilidade de crédito, porque eu quero vender um imóvel, eu não quero vender para quem não tem crédito na praça. Uau. Então, esse tipo de informação era cruzada com o Serasa. Mas agora encerrou. 8h45. Ixi. E é claro, ainda tem quem entregue de bandeja as próprias informações para a polícia, né? Fotos e vídeos com manobras no trânsito publicados numa rede social do motociclista de 22 anos, que atropelou 3 pessoas no Batel, em Curitiba, no sábado, estão sendo analisadas pela Polícia Civil. As imagens que a polícia suspeita que sejam do próprio motociclista mostram motos empinando em alta velocidade numa rodovia, além de manobras feitas em ruas da cidade, né? Essas imagens auxiliam e muito nas investigações. Uma idosa de 88 anos foi atingida num ponto de ônibus pela moto. Ela recebeu alta ainda no sábado, quando ter visto uma criança de 8 anos voando no ar. A menina continua internada em estado grave na UTI do Hospital Pequeno Príncipe. Outra ferida, uma mulher de 39, que é tia da criança, segue internada em estado grave, de acordo com o Hospital do Trabalhador. Se você vê algumas das imagens que eu acabei vendo na internet, não vi vídeos, mas vi as imagens, mostra inclusive velocímetro e velocidades gigantes e hashtags também absurdas, tipo drive safe, ou moto safe, ou segurança na moto, quer dizer, barbaridades, né? 8h46, já voltamos. 8h51, Fernanda Musardo fala sobre teus dados na internet. Vamos lá. Jonathan Gonçalves, que legal, parabéns pelo programa, convidados excepcionais e com ótimas orientações. Obrigada, querido. Vixe, é de dar agonia. Ouvindo as explicações da Fernanda, é uma verdadeira teia. Não tem como escapar. Estamos monitorados por todos os lados. Bom dia, Maria Fernanda. Não compro nada pela internet, diz o Gilson. Não passo meus dados para ninguém, com medo de ser clonado e usar meus dados para várias maldades.
Mas mesmo assim me ligam de diversos estados do Brasil sem eu ter passado o número. Como fazem nisso? No que eu falhei? Pergunta o Gilson. O Gilson tem internet, ele posta bastante coisa no Instagram e no Facebook, tá? Então só para dizer, porque eu conheço o Gilson. Beijo. É coxa branca, então a gente é boa. CB. Ele usa, existem serviços oficiais, que Facebook, Google, eles não compartilham suas informações, mas isso não quer dizer que os sites não façam isso. E aí, se você quiser, por exemplo, comprar um mailing de informações de usuários que compraram a casa tal, numa loja tal, e não ela oficialmente com o nome dela, porque senão isso gera uma punição, mas um usuário fictício qualquer disponibilizar isso, o usuário vai comprar e vai disparar. Ou seja, qualquer cadastro. Porém, os sites hoje e os sistemas de e-mail, eles são mais criteriosos. Então, se ele veio, por exemplo, eu não cedi a minha informação para a loja X e ela me mandou essa informação, me mandou um e-mail, alguma coisa, os próprios servidores de e-mail já fazem alguns bloqueios de acordo com a denúncia do usuário. Se o usuário reporta, ela cai numa blacklist e ela não entrega mais os e-mails dela. Perfeito. Vamos entender uma coisa. Então, eu posso, eventualmente, refutar que meus dados sejam divulgados. Pode refutar, porém o ilícito a gente não pode, né? E a forma como é feita essa situação específica é ilícito. Então eu não posso com aquilo que é ilícito, porque tem alguém querendo burlar. As plataformas, as grandes marcas, os grandes players, eles não fazem esse tipo de comércio, esse tipo de trânsito de informações. Isso realmente está a cargo dos menores. Mas também não impede que uma marca, um site, um e-commerce, um aplicativo que você tenha usado não tenha sido vítima de algum ataque virtual e que tenha vazado suas informações. Bom dia. O ERP com que trabalho? ERP com que trabalho, devido principalmente a uma legislação europeia, já possui função para identificar informações pessoais de terceiros armazenados à base de dados e apagá-las caso o dono desses dados peça, nos inícios. Exatamente, isso é normal e é padrão, mas de novo, por melhor que seja o RP, por melhor que seja o sistema que se usa, ele não está bloqueado para possíveis invasões. Quando isso ocorre, a invasão, e aí os seus dados mais sensíveis são espalhados, e a gente não tem o hábito, Maria, de trocar senha, não tem o hábito de verificar que tipo de aplicativo está rodando no celular, a gente não tem o hábito de ver os sites que a gente acessa, os joguinhos de teste de personalidade que a gente faz no Facebook, a gente acha tão fofo e legal. Então, todas essas coisas dão informações para terceiro, que você não sabe quem é o terceiro. Fernanda Musardo aqui conosco, sobre segurança em iPhone. É importante falar que a Apple, diz um ouvinte que nos identifica, a Apple protege os dados de clientes através do iCloud, onde a criptografia também não é liberada para a absorção de dados das pessoas. Isso. É isso, produção? É isso, porém, se ela pesquisar um pouquinho no Google, ela vai ver que em alguns momentos o iCloud também foi invadido, houve ataques e algumas informações foram vazadas. O que é importante é que, não importa qual dispositivo use, tenha sempre critérios de segurança. Troque senhas, cuidado com os sites que navega, não clique nos links. Nada adianta ela ter uma segurança absurda no iCloud, sendo que ela faz testes no Facebook. Bom, ontem mesmo a minha mãe me mostra um SMS que teria vindo do banco onde ela é correntista, falando sobre milhas, e era para clicar lá. Então é uma coisa bem inocente, mas você clicar no link de um SMS, vamos combinar. Tá na cara que coisa boa não vem de lá, né? Coisa boa não vem de lá, exatamente. E mesmo que venha por e-mail, ou mesmo que você acesse um site e vê um bannerzinho bonitinho, você clicou, você vai acessar, você não tem a garantia de que aquele lugar que você está acessando, de fato está limpo, está imune. E principalmente hoje que os ataques e a forma como a gente espalha os vírus na internet é para realmente usuários os mais atentos possíveis caiam. Por exemplo, eu usei esses tempos, tem todo ano pelo menos umas 2 vezes meu cartão é vítima de fraude. Eu faço algumas compras fora do país mas 2 segundos, eu fazer uma compra fora do país, dali a pouco já ligo a operadora do cartão, porque foge um pouquinho do perfil daquele site. Então, a Fernanda tem o perfil de comprar no site XYZ fora do país. Mas agora ela está comprando um joguinho que não é perfil dela. Então ele me liga, porque foge do comportamento.
E aí, claro, acaba vazando, a gente nunca sabe o quão seguro é o site que você está comprando e acaba vazando as informações. O Diego Borba foi teu aluno, agora está na Virtuality, e diz o seguinte, pergunta, Fernando, sobre a proteção de dados em relação aos chatbots, é isso? Isso. É aqueles robôs que conversam com a gente? Isso, exatamente. E que no Brasil fica bem legal, porque a gente fala muita gíria, a gente fala errado e a gente gosta de zoar. Tudo aquilo que você utiliza de chatbot ou qualquer forma de conversar com o usuário, você tem o teu processo de armazenamento da informação. Isso também já é uma questão padrão. Peraí, vamos esclarecer. O que é um chatbot exatamente? Quando você entra num site, você tem a certeza que você está falando com alguém. E não é um alguém, é só um robozinho. E ele vai se atualizando e ele vai enriquecendo à medida que você vai conversando com ele. Entendi. E ele vai falando automaticamente. Inteligência artificial mesmo. Isso, inteligência artificial mesmo. E aí você tem as questões de segurança e dados do usuário. Então, se o usuário passou para você, mas não era você, era um chatbot, como que você vai tratar isso? Porque é responsabilidade sua cuidar dos dados do usuário. Cássio, ótimo programa e ótimo tema, está participando do sorteio também. E vamos lá. Sobre segurança do iPhone, como é que é? Não, isso aqui é a mesma pergunta, está fazendo até propaganda de um lugar, mas não vou falar. Basta digitar seu nome em site de busca. Se você tiver alguma empresa registrada em seu nome, você verá vários dados seus divulgados. Tive problema assim, divulgar até meu CPF, divulgar dados da empresa não é considerado ilegal. Isso mesmo, já falou. Então tá, então assim, Então é isso. O dado não é tanto o mais perigoso, né? O dado em si, Maria, a gente consegue já há muito tempo pegar essas informações. É o hábito. É o hábito. É o que você acessa, é o link que você clica e ter a consciência de que suas informações estão sendo rastreadas. E a ideia que as pessoas têm de que a navegação anônima está me garantindo privacidade eterna é uma ilusão. Assim como as pessoas que têm iPhone acham que estão seguras do mundo, também é uma ilusão. Todo dispositivo está suscetível a possíveis ataques e invasões. Com relação à navegação anônima, a navegação anônima, ela só esconde da tua mãe ver o que você acessou. Como é que faz ela? Navegador anônimo? Quando você entra no Chrome, você pede lá, navegar sem deixar rastros. Meu Deus, que legal. Mas aí você só está impedindo que tua mãe... que a tua mãe... Não. Quando você clica com o botão direito no teu navegador, tem navegar sem deixar rastros? Ou navegação anônima? Já vou achar aqui, tá? Então, mas tem um site bem legal que as pessoas podem fazer o teste sobre a navegação anônima. Tá. É Nothing Private. Vê se eu pronunciei corretamente. Nothing Private. Isso. Tá dizendo que você é .ml. Entra aí, Maria. Nothingprivate.ml. Isso. Entra no navegador normal. .ml. Eu só sei que tá na missão normal mesmo, não sei esse outro aqui. Bom, perfeito. Agora, aí vai abrir uma caixinha e coloca teu nome. Tem uma caixinha ali no meio de campo de nome. Are you anonymous? Isso. Loading. Please wait. Tá me mandando esperar. Isso, aguarde um pouquinho. Vai abrir uma caixinha. Tem um espião que eu falei. Olha que graça. Tem um espião aqui do lado. Tem uma caixinha bem no centro da tela que Your você name. vai... Isso, coloca o seu nome. Maria, já tá aqui até. Tá. Isso. See the magic. Apertar? Isso. Apertar. Veja a magia. Ok. Aí agora ele viu que era você e ele colocou teu nome. Perfeito. Tá. Agora abra o mesmo site no modo anônimo. Tá, depois eu faço isso porque são 9 horas. E aí você vai ver que ele vai dizer uma mensagem seguinte: você achou que estava navegando anônimo, mas eu não sei o seu nome, porque ele não vai permitir que você coloque novamente. Ele vai abrir direto e falar assim: oi Maria, você achou que você estava navegando de modo anônimo? É isso que acontece com as empresas de tecnologia, elas sempre sabem o que você está fazendo. E depois de toda essa fala da Fernanda Zardo, eu só tenho a dizer 2 palavras: que medo. Não, eu tenho outras palavras mais legais. Use, ciente do que está fazendo. E faz um curso comigo. Valeu, Fernanda. Obrigada por participar conosco. Fernanda Muzardo conosco. Participará mais vezes aqui no programa, nesse que se tornará agora, né, uma espécie de rodízio. Eu não gosto dessa palavra, uma espécie de comida, né? Mas enfim. Desde que eu seja picante. De comentarista às quartas-feiras. Valeu, Fernanda. Obrigada, tá? Obrigada, bom dia. Obrigada pela participação. Até a próxima. E obrigada a todos vocês, ouvintes, pela escuta, que muito nos engrandece, enobrece, orgulha e a qual agradecemos imensamente nestes 15 anos ininterruptos no ar. Amanhã tem mais programa Light News. Obrigada a todos vocês e até amanhã.